Park Yoon e Kim Ji-woon são um casal profundamente apaixonado. Kim Ji-woon foi a uma entrevista de emprego e depois seus pés doíam por causa do salto alto. Park Yoon, então, trocou os sapatos dela pelas pantufas que ele trouxe e colocou um curativo em seu tornozelo esfolado. Kim Ji-woon se jogou nos braços do namorado, adorando o cara doce à sua frente. Park Yoon estuda astronomia e ama o universo. Ele planeja uma viagem de trilha com a namorada e fez um grande itinerário desenhado à mão. Ele intencionalmente deixou tempo livre depois das 9 horas, alegando que iria colher estrelas com sua namorada. Quando ele deixou Kim Ji-woon em casa naquela noite, os dois se beijaram apaixonadamente na porta. Embora repetidamente interrompidos pela irmã de Kim Ji-woon, cada momento era insuportavelmente doce para o casal. Quando as amigas de Kim Ji-woon descobriram sobre a viagem com o namorado, elas lhe entregaram um preservativo, lembrando-a de se proteger. Lembrando da vaga observação de Park Yoon sobre colher estrelas, Kim Ji-woon corou e guardou o preservativo na bolsa. Naquela noite, Park Yoon preparou um colar de estrela para dar à namorada durante a viagem. Kim Ji-woon também colocou uma máscara facial e foi para a cama para uma noite de beleza. Na manhã seguinte, Kim Ji-woon acordou sonolenta e, ao remover a máscara, olhou para o espelho e ofegou em choque. A pessoa no espelho havia se transformado em um homem bonito. Kim Ji-woon rapidamente jogou água no rosto, lembrando a si mesma de que devia ser um sonho. Mas, quando ela beliscou a bochecha, a dor pareceu real. Naquele momento, sua irmã entrou no banheiro. Kim Ji-woon rapidamente cobriu a boca e se virou. A princípio, a irmã apenas pensou que o pijama de Kim Ji-woon parecia muito pequeno, supondo que ela havia ganhado peso. Mas quando a irmã se levantou, de repente notou que os pés de sua irmã pareciam anormalmente grandes. Depois de dar uma olhada mais de perto na silhueta, a irmã ficou atordoada, convencida de que um estranho havia invadido a casa. Sem dizer uma palavra, ela pegou o chuveiro e borrifou o pervertido à sua frente. Kim Ji-woon ficou encharcada e tentou apressadamente parar sua irmã, levantando sua franja pingando durante a luta. Vendo os traços marcantes daquele homem, a irmã, que era obcecada por beleza, imediatamente se apaixonou. Kim Ji-woon explicou que era sua irmã, pedindo-lhe para olhar mais de perto. Mas quando a irmã percebeu que isso não era um sonho, ela chutou Kim Ji-woon na virilha e saiu correndo, gritando. Vendo que sua irmã ainda estava em choque, Kim Ji-woon de repente teve uma ideia. Ela levantou a blusa do pijama para mostrar à irmã a tatuagem de gatinho em seu ombro. Naquela época, as duas irmãs haviam feito tatuagens semelhantes, prometendo apoiar e confiar uma na outra. Por mais ridículo que parecesse, a tatuagem era a prova. Finalmente, a irmã acreditou na realidade absurda. Naquele momento, Park Yoon chegou. Para evitar que ele descobrisse a verdade, a irmã mentiu, dizendo que Kim Ji-woon estava doente demais para ver alguém. Quando Park Yoon insistiu em entrar, a irmã inventou desculpas para afastá-lo. Observando seu namorado ir embora impotente, Kim Ji-woon, escondida na varanda, não pôde deixar de chorar. Depois que Park Yoon partiu, Kim Ji-woon se escondeu debaixo das cobertas, lendo as mensagens do namorado, incluindo um vídeo de uma chuva de meteoros. Aquele dia era para ser o dia da viagem deles, mas agora ela só podia assistir pela tela. Ela soluçou e se revirou na cama. Sem saber o que estava acontecendo, Park Yoon levava comida, bebidas, flores e mais para a porta da namorada todos os dias. A cada vez, a irmã pegava tudo para ela. Vendo a devoção de Park Yoon, a irmã avisou Kim Ji-woon: ou você conta ou termina. Após hesitar, Kim Ji-woon abriu sua mala, enxugou as lágrimas e decidiu enfrentar a realidade. Ela foi ao café onde Park Yoon trabalhava. Com coragem, ela colocou sua identidade e carteira de estudante na mesa, dizendo-lhe diretamente que era Kim Ji-woon. Para provar, ela até trouxe seu passaporte e extratos bancários, explicando que, além de se transformar em homem, nada mais havia mudado. Park Yoon ainda não acreditou, pensando que ela fazia parte de um programa de pegadinhas. Kim Ji-woon contou cada detalhe do relacionamento, desde a data em que começaram a namorar até onde se conheceram e as flores que ele lhe deu. Ela até descreveu as partes favoritas do corpo do namorado com precisão. No entanto, a situação era absurda demais. Por mais que Kim Ji-woon tentasse explicar, Park Yoon não acreditava nela. Ele até suspeitou que o homem à sua frente havia sequestrado sua namorada e o agrediu.
Ele ameaçou levá-lo à polícia. Kim Ji-un, em lágrimas, concordou. Mas antes disso, ela pediu para ele a levar a um lugar. Kim Ji-un levou o namorado para a casa dela. Ela mostrou a ele as tatuagens de gatinho iguais que ela e a irmã tinham. Kim Ji-un explicou que a mudança de gênero era, na verdade, uma característica de família. Se isso acontecia, dependia da sorte. A mãe delas já havia passado por algo semelhante. As tatuagens eram uma precaução, uma forma de se identificarem caso acontecesse novamente. Park Yoon-ji se sentiu completamente confuso e precisou de tempo para processar tudo. Kim Ji-un correu atrás dele, dizendo que esperaria o tempo que fosse necessário, mas que não queria que o relacionamento terminasse. Enquanto Park Yoon-ji hesitava, Kim Ji-un estendeu a mão e pegou a dele. Ela implorou para que ele confiasse nela. Sob o céu noturno, Park Yoon-ji vagou pelas ruas, perdido em pensamentos. Memórias do primeiro encontro com Kim Ji-un inundaram sua mente. Foi em uma festa universitária. No momento em que a viu, ele se apaixonou instantaneamente. Enquanto conversavam, outra garota se aproximou e se apresentou. Só então ele percebeu que a havia confundido com Kim Ji-un, pois elas tinham o mesmo nome. Quando percebeu seu erro, Kim Ji-un se desculpou e saiu rapidamente. Park Yoon-ji correu atrás dela e pegou sua mão. Para ele, cada momento com Kim Ji-un havia sido um milagre desde o primeiro encontro. Durante o tempo que passaram juntos, Park Yoon-ji compartilhava conhecimentos fascinantes sobre o universo. Um dia, Kim Ji-un de repente o beijou e ele a beijou de volta. Agora, de pé na escada onde eles se beijaram pela primeira vez, Park Yoon-ji sentiu-se triste. Na manhã seguinte, ele recebeu uma ligação de Kim Ji-un que pediu para que ele viesse ensiná-la a fazer a barba. Park Yoon-ji só havia planejado deixar o kit de barbear que ele comprou na porta, mas, após hesitar, ele acabou entrando. Embora se sentisse extremamente estranho, ele mesmo assim pessoalmente mostrou a Kim Ji-un como fazer a barba. Kim Ji-un acidentalmente se cortou. Preocupado, Park Yoon-ji teve que demonstrar cuidadosamente, passando a lâmina gentilmente pelo rosto dela. Ele suavemente colocou a mão no ombro de Kim Ji-un. Kim Ji-un corou, seu coração disparando. Mesmo como homem, ela ainda amava seu namorado da mesma forma. Depois de terminar, o constrangido Park Yoon-ji se apressou para sair. Mas Kim Ji-un pegou seu braço, implorando para que ele ficasse e o enchendo de afeto. Park Yoon-ji finalmente cedeu. Enquanto comiam macarrão juntos, Kim Ji-un instintivamente limpou um pouco de molho dos lábios de Park Yoon-ji. Só então Park Yoon-ji percebeu plenamente que aquela era definitivamente sua namorada. Frustrado, Park Yoon-ji procurou conselhos de amigos. Eles lhe disseram para encontrar o gatilho que a transformou em homem. Uma vez encontrado, o resto seria quebrar o feitiço. E em histórias, isso sempre exigia um beijo. Lembrando do doce que Kim Ji-un havia lhe dado na noite anterior à viagem, dizendo que o acalmaria e o manteria ao lado dela, Park Yoon-ji decidiu dar ouvidos. Naquela noite, ele correu para se encontrar com Kim Ji-un. Ele a empurrou em direção à janela, fingindo beijá-la para quebrar o feitiço. Kim Ji-un fez bico, pronta para receber o beijo, mas Park Yoon-ji hesitou, incapaz de ir em frente. Nesse momento, a irmã de Kim Ji-un saiu para colocar o lixo para fora. Pego em flagrante, os dois congelaram. Park Yoon-ji aproveitou a chance para ir embora, escapando do momento constrangedor. Park Yoon-ji estava profundamente perturbado. Kim Ji-un claramente parecia um homem. Ele simplesmente não conseguia se sentir íntimo de outro homem. Kim Ji-un também estava tentando encontrar uma solução. A transformação de mulher para homem era uma característica de família. A mãe delas uma vez lhes contou que ela também havia se transformado em um homem por um tempo. Então, Kim Ji-un foi ao salão de cabeleireiro de seus pais para perguntar sobre isso, mas hesitou em tocar no assunto. Uma editora lhe enviou boas notícias sobre ter passado em uma entrevista, mas Kim Ji-un se sentiu feliz e desamparado. Ela havia passado na seleção, mas não podia começar a trabalhar. Na rua, um olheiro de talentos notou Kim Ji-un. Várias estudantes também estavam suspirando por ele. Todos amavam a aparência bonita de Kim Ji-un. Olhando para si mesmo no espelho, Kim Ji-un decidiu permanecer positivo. Ele foi a uma loja de cosméticos e, instintivamente, caminhou em direção à seção feminina. Ele, felizmente, experimentou uma nova base. Ele até queria testar os últimos tons de batom, mas se ver no espelho o fez parar.
Sua melhor amiga mandou uma mensagem então. Só então Kim Ji-un se lembrou de que era o aniversário de sua melhor amiga. Ele correu para a casa da amiga e abruptamente a parabenizou. Vendo um estranho e bonito homem na porta, a amiga rapidamente a fechou. Por ser uma romancista de romance online, a amiga não pôde deixar de fantasiar. Ela se perguntou se o homem lá fora era um playboy rico que a amava secretamente há anos, ou talvez um fã devoto obcecado por seus romances. Depois de imaginar esses cenários, a amiga vestiu um belo vestido antes de abrir a porta novamente. Kim Ji-un confessou diretamente à amiga. Ele deu o código secreto que só os dois sabiam. Quando crianças, eles haviam criado sua própria dança do pepino do mar. Agora, Kim Ji-un torceu o corpo, dançando a familiar e fofa dança na frente da amiga. Só então a amiga acreditou que o homem bonito à sua frente era sua melhor amiga. Era a hora de Park Yoon-ji sair do trabalho. Lee Min-hyuk continuou a importuná-lo para comprar chá de frutas. Park Yoon-ji inesperadamente propôs um acordo. Se ele o tratasse, Lee Min-hyuk teria que beijá-lo. Park Yoon-ji pensou que beijar Lee Min-hyuk primeiro poderia tornar mais fácil quebrar sua própria resistência. Enquanto Lee Min-hyuk se debatia, Park Yoon-ji se aproximou para o beijo. Mas quando ele viu o rosto de Lee Min-hyuk, ele ainda não conseguia aceitar beijar outro homem. Olhando para fotos e vídeos antigos de Kim Ji-un em seu telefone, Park Yoon-ji se sentiu triste. Quando Kim Ji-un ligou, Park Yoon-ji não atendeu. Ele temia que ouvir a voz masculina de Kim Ji-un o faria pedir um término. Naquela noite, Kim Ji-un enviou mensagens de boa noite. Depois de muita hesitação, Park Yoon-ji finalmente respondeu. Ele disse que queria se encontrar com Kim Ji-un no dia seguinte. Kim Ji-un viu a mensagem e chorou, pois sabia que Park Yoon-ji provavelmente iria terminar. No dia seguinte, como Kim Ji-un esperava, Park Yoon-ji falou. A aparência masculina de Kim Ji-un o deixava confuso. Ele duvidava que pudessem continuar o relacionamento. Justo quando Park Yoon-ji estava prestes a dizer término, Kim Ji-un falou primeiro. Ele sugeriu que eles permanecessem amigos até que ele voltasse a ser uma mulher. Park Yoon-ji concordou. Naquele dia, a convite de Kim Ji-un, eles foram a um cybercafé para jogar. Kim Ji-un era ótimo em jogos. Logo, eles se aproximaram novamente. Depois que um jogo terminou, Park Yoon-ji finalmente se sentiu menos resistente a Kim Ji-un. Ele acompanhou Park Yoon-ji até em casa. Nos dias que se seguiram, ele continuou a pedir para sair com os amigos. Suas palavras casuais ajudaram Park Yoon-ji a relaxar. Por um momento, parecia que Kim Ji-un havia voltado a ser sua adorável namorada. Park Yoon-ji entregou a Kim Ji-un um barbeador elétrico que ele havia comprado especialmente para ele. Kim Ji-un valorizou o presente, segurando-o firmemente. Naquele momento, a irmã do ensino médio de Park Yoon-ji por acaso voltou para casa. Ela viu o bonito Kim Ji-un. Park Yoon-ji mentiu, dizendo que ele era seu amigo. Sua irmã imediatamente se apaixonou pelo atraente amigo de seu irmão. Naquela noite, ela invadiu o quarto do irmão e exigiu um questionário de 100 perguntas e respostas sobre Kim Ji-un. A princípio, Park Yoon-ji se recusou. Ele insistiu que sua irmã e Kim Ji-un nunca poderiam ficar juntos, mas sua irmã ameaçou expor vídeos privados em seu computador. Park Yoon-ji não teve escolha a não ser ceder. O questionário estava cheio de perguntas sobre os interesses de Park Yoon-ji, cantores favoritos, comidas e assim por diante. Kim Ji-un obedeceu e escreveu as respostas. Uma pergunta se destacou. Se amanhã fosse o fim do mundo, o que você mais gostaria de fazer? Park Yoon-ji estava mais curioso sobre essa resposta. Ele não tinha certeza se a resposta de Kim Ji-un corresponderia à dele. Naquela noite, Park Yoon-ji entregou o questionário preenchido à sua irmã. Ele a lembrou que Kim Ji-un tinha uma namorada devotada e a instou a desistir de sua paixão. Além disso, Park Yoon-ji deu à sua irmã uma fotocópia, mantendo o original em sua posse. Quando Park Yoon-ji verificou as respostas, ele viu a resposta de Kim Ji-un. Se amanhã fosse o fim do mundo, eu mais gostaria de plantar uma macieira com ele. A melhor amiga de Kim Ji-un lhe deu uma pilha de quadrinhos de romance gay. Ela sugeriu que ele se inspirasse neles para seu relacionamento com o namorado. Ela até se ofereceu para treiná-lo sobre como namorar como homem. O primeiro truque era ser sexy. Seguindo seu conselho, Kim Ji-un tomou um banho antes de o namorado chegar. Ele expôs seus ombros nus na frente de Park Yoon-ji, mas Park Yoon-ji não notou.
Ele apenas disse a Kim Ji-yoon para colocar as roupas para não pegar um resfriado. O segundo truque era ser dominante e protetor. Kim Ji-yoon tentou isso se oferecendo para picar vegetais, apenas para se cortar. Park Hyun-ji teve que enfaixar seu dedo. Em seguida, veio o truque do contato visual. Durante o jantar, Kim Ji-yoon continuou piscando para Park Hyun-ji. Sem ter ideia, Park Hyun-ji pensou que ele tinha algo no olho. Quando todas essas táticas falharam, Kim Ji-yoon usou o movimento final. Ele insinuou que sua irmã não estava em casa e pediu para Park Hyun-ji ficar. Mas Park Hyun-ji recusou categoricamente. Kim Ji-yoon ficou devastado com seu desempenho ruim. No entanto, estranhamente, Park Hyun-ji estava feliz com o comportamento bizarro de Kim Ji-yoon. No dia seguinte, Lee Min-hyuk implorou a Park Hyun-ji para acompanhá-lo em um encontro às escuras. Park Hyun-ji recusou. Lee Min-hyuk então fixou os olhos no bonito Kim Ji-yoon. Ao sinal sutil de leitura labial de Park Hyun-ji, Kim Ji-yoon firmemente recusou. Frustrado, Lee Min-hyuk implorou a Park Hyun-ji novamente. Ele alegou que uma garota no encontro às escuras se parecia com a atriz favorita de Park Hyun-ji. Sabendo da admiração de Park Hyun-ji por essa atriz, Kim Ji-yoon sentiu ciúmes e concordou em ir com Lee Min-hyuk. Park Hyun-ji permaneceu sereno, mas suas pernas tremiam debaixo da mesa. Naquela noite, o encontro às cegas de Lee Min-hyuk furou. Ele pediu a Kim Ji-yoon para beber com ele em vez disso. Ouvindo isso, Park Hyun-ji ficou frenético. Ele imaginou Kim Ji-yoon e Lee Min-hyuk se tornando íntimos. Na realidade, eles apenas comeram intestino delgado juntos. Em um momento, Kim Ji-yoon foi ao banheiro, mas distraidamente entrou no banheiro feminino e foi expulso. Encarando o banheiro masculino e lembrando de seu gênero, Kim Ji-yoon afogou suas mágoas no álcool. Logo, Park Hyun-ji recebeu uma ligação. Sabendo que Kim Ji-yoon estava bêbado, ele correu imediatamente. Encontrando Lee Min-hyuk sem camisa, Park Hyun-ji quase brigou com ele. Só quando ele viu Kim Ji-yoon dormindo pacificamente na casa de Lee Min-hyuk é que ele se acalmou. Naquela noite, Park Hyun-ji também ficou na casa de Lee Min-hyuk. Lee Min-hyuk revelou que Kim Ji-yoon estava chamando o nome de Park Hyun-ji enquanto estava bêbado. Park Hyun-ji se virou para Kim Ji-yoon, alisando suavemente sua testa franzida. Na manhã seguinte, quando Park Hyun-ji acordou, Kim Ji-yoon havia voltado à sua forma feminina original. Park Hyun-ji ficou chocado e encantado. Para evitar ser descoberto, ele rapidamente embrulhou a namorada no cobertor e a carregou para fora. Ela percebeu que havia voltado ao seu gênero biológico. Kim Ji-yoon estava em êxtase de alegria. Ela estava quase 24 horas por dia online para uma videochamada com seu namorado. Enquanto tomava banho, Park Hyun-ji, ainda preocupado, ligou para outra conversa de vídeo. Kim Ji-yoon lhe enviou uma foto fofa. Park Hyun-ji beijou a foto da namorada de excitação. Mesmo enquanto carros espirravam água nele repetidamente, ele mal notava. Para Park Hyun-ji, ter sua adorável namorada de volta era a maior bênção. Naquela manhã, Park Hyun-ji recebeu uma mensagem de café da manhã de Kim Ji-yoon. Ela se preparou para quebrar ovos, um pouco preocupada que pudesse ser uma gema dupla novamente. Antes de se transformar em homem, ela havia experimentado seu primeiro ovo de gema dupla. Pensando que Kim Ji-yoon poderia se transformar de volta em homem por causa disso, Park Hyun-ji quase entrou em pânico. Para evitar outra tragédia, ele rapidamente comprou lanches na rua, depois ligou para Kim Ji-yoon para avisá-la para não quebrar nenhum ovo. Depois de pegar o café da manhã, ele correu para a casa dela em alta velocidade. Kim Ji-yoon entendeu a preocupação de seu namorado e amou como ele era doce. Dominados pela emoção, eles queriam se beijar, mas ambos se lembraram do momento constrangedor quando Kim Ji-yoon era um homem. Após uma breve pausa, Park Hyun-ji a beijou primeiro. Ele adorou ter sua namorada de volta ao seu verdadeiro eu. Naquela noite, Kim Ji-yoon guardou o barbeador que ela havia usado como homem. Park Hyun-ji também guardou as 100 perguntas e respostas que ele havia escrito para o Kim Ji-yoon masculino. Eles desejaram boa noite um ao outro, sem saber das incógnitas que os aguardavam no dia seguinte. No dia seguinte, Kim Ji-yoon foi à escola para se encontrar com Park Hyun-ji. Para seu choque, ela o viu flertando com outra garota, uma colega de classe bonita e cheia de atitude chamada Kang Mi-ju. Kang Mi-ju fez de tudo para flertar com Park Hyun-ji. Kim Ji-yoon deu um passo à frente e ousadamente pegou a mão de Park Hyun-ji para mostrar que ela era a verdadeira. Mas Kang Mi-ju não se importou. Ela beliscou a bochecha de Park Hyun-ji bem na frente de Kim Ji-yoon, alegando que havia deixado uma marca nele.
Ela declarou que todos sabiam que Park Yoon pertencia a ela. Kang Mi-ju até o convidou para sua festa de boas-vindas em uma boate. Ela se inclinou para sussurrar em seu ouvido e deliberadamente roçou seu braço. Kim Ji-yoon ficou furiosa e saiu pisando forte. Ela foi a um bar e bebeu cerveja sem parar. Park Yoon tentou explicar, mas Kim Ji-yoon insistiu que ele fosse para a boate. Ela queria ver que tipo de problema Kang Mi-ju poderia causar com ela, a namorada legítima lá. Naquela noite, Kim Ji-yoon freneticamente escolheu roupas em casa. Finalmente, seguindo o conselho de sua irmã, ela escolheu um jeans simples e uma camiseta branca. Embora simples, a roupa a deixou deslumbrante. Enquanto isso, Kang Mi-gu também se arrumou e pegou o braço de Park Yoon. Ele queria esperar pela namorada, mas Kang Mi-ju não o deixou. Ela o arrastou para o clube mais cedo. Enquanto Park Yoon estava no banheiro, Kang Mi-ju pegou o telefone dele quando Kim Ji-yoon ligou. Ela fingiu ser próxima de Park Yoon, falando sobre ele com seus amigos na linha. Do outro lado, Kim Ji-yoon estava furiosa. Pior ainda, ela havia se transformado de volta em um homem. Vendo seu namorado com Kang Mi-ju no clube enquanto ela estava presa em casa, Kim Ji-yoon enlouqueceu. Kang Mi-ju aproveitou a chance para servir mais bebidas a Park Yoon. Para reconquistá-lo, Kim Ji-yoon decidiu usar sua arma secreta. Ele pediu ajuda a seu amigo Lee Min-hyuk. Lee Min-hyuk conseguiu uma nova roupa para ela. Os dois apareceram impecáveis, virando cabeças instantaneamente no clube. Na pista de dança, Park Yoon estava bêbado. Kang Mi-ju estava flertando com ele, convencida de sua vitória. Mas então Kim Ji-yoon apareceu, fervendo de raiva, e agarrou a mão de Kang Mi-ju com força. Park Yoon estava bêbado demais para reconhecer que Kim Ji-yoon havia se transformado em homem. Kim Ji-yoon a venceu. Com a ajuda de Lee Min-hyuk, eles levaram Park Yoon para casa. Depois de chegar em casa, Park Yoon ainda estava bêbado, agindo de forma descontrolada, cantando e dançando sem parar. No entanto, durante o caos, ele não pôde deixar de confidenciar a sua mãe. Ele não entendia por que a pessoa que ele amava havia mudado da noite para o dia. Ouvindo isso, Kim Ji-yoon parecia desanimado. No dia seguinte, Park Yoon acordou, mas tinha esquecido a maior parte do que aconteceu. Seu pai, preocupado, perguntou sobre seu relacionamento. Park Yoon parecia triste. Ele havia perdido sua namorada novamente. Seu pai então mencionou que um cara o havia banhado na noite anterior. A ideia de ser visto nu por um homem enviou Park Yoon para outro frenesi. Sua irmã mais nova lhe entregou o vídeo de suas travessuras de bêbado. Assistindo, Park Yoon se lembrou de tudo. Bêbado, ele murmurou: "As pessoas não deveriam mudar tão de repente." Ele não conseguia entender por que sua namorada mudaria de um gênero para o outro como se estivesse brincando com seu coração. Ele desejava que isso fosse apenas um sonho. Kim Ji-yoon pediu desculpas, culpando a si mesmo. Ele não deveria ter aparecido naquela noite. Depois de assistir ao vídeo, Park Yoon se sentiu inquieto. A irmã mais velha de Kim Ji-yoon o confortou enquanto sutilmente insinuava que ele deveria reconsiderar o relacionamento. Park Yoon estava em conflito. Ele rasgou um pacote de balas de goma que Kim Ji-yoon havia lhe dado e comeu uma. Apenas as balas de goma de Kim Ji-yoon podiam lhe trazer alguma paz. Enquanto trabalhava com Kang Mi-ju na escola, Park Yoon estava distraído, sua mente apenas em Kim Ji-yoon. Naquele dia, ele foi ao cybercafé onde costumava jogar com Kim Ji-yoon. Mas desta vez, o assento ao lado dele estava vazio. Ele jogou sozinho, comendo balas de goma até quase não sobrar nenhuma, até que Kim Ji-yoon finalmente retornou. Kim Ji-yoon convidou Park Yoon para o café, onde eles se conheceram pela primeira vez. Park Yoon se desculpou por seu comportamento de bêbado, mas Kim Ji-yoon o surpreendeu ao terminar o namoro. Ele havia pensado que a mudança de gênero só aconteceria uma vez, mas agora ele percebeu que não tinha controle sobre o futuro. Ele não tinha confiança para continuar o relacionamento nesse caos e não queria arrastar Park Yoon para baixo. Quando Park Yoon ouviu que o término era uma decisão cuidadosamente considerada por Kim Ji-yoon, ele sugeriu que eles jogassem um último jogo. Durante o jogo, Park Yoon abriu o coração. Ele não aguentava não ter Kim Ji-yoon mais do que aguentava ela se transformar em um homem. Ele queria que as coisas ficassem como estavam. Sem Kim Ji-yoon, sua vida se sentiria vazia e exaustiva.
À medida que a sinergia deles no jogo se tornava mais forte, Kim Ji-yoon silenciosamente concordou com a sugestão de Park Hyun de ficar como estavam, pelo menos por enquanto. Afinal, quem sabia o que o amanhã traria? Depois do jogo, Park Hyun acompanhou Kim Ji-yoon até em casa e lhe deu a versão mais nova de seus doces de goma favoritos. Ele se lembrou das palavras de Kim Ji-yoon de que comer balas de goma dava coragem às pessoas e nada exigia mais coragem do que amar alguém. Sozinho mais tarde, Kim Ji-yoon colocou uma das balas de goma na boca. Sua coragem voltou, mas então sua irmã pediu a Kim Ji-yoon para fingir ser seu namorado no caminho para casa. Kim Ji-yoon estava desamparado. Agora, ele tinha que ser o namorado de sua irmã e o futuro genro de seus pais. De volta em casa, Kim Ji-yoon tentou agir de forma pouco familiar com tudo, mas seus pais continuaram falando sobre sua filhinha durante o jantar, até brincando que seu futuro genro em breve seria o cunhado de Kim Ji-yoon. Ouvindo a palavra cunhado, Kim Ji-yoon engasgou com a comida. Depois do jantar, sua irmã insinuou que ele deveria confessar aos pais, mas Kim Ji-yoon não sabia como começar. Justo então, a mãe deles foi pegar uma xícara alta e quase a derrubou. No último segundo, Kim Ji-yoon correu para pegá-la. Em pânico, ele falou em seu tom feminino usual, repreendendo sua mãe por colocar a xícara muito alta e seu pai por não ter substituído o velho banquinho. Foi isso. Seus pais finalmente perceberam a verdade. Após um breve momento constrangedor, sua mãe falou suavemente, preocupada em assustar a filha. Seu pai confortou sua filha mais velha, dizendo que eles sempre quiseram um filho, além de suas duas filhas amadas. Com a tranquilidade dos pais, a ansiedade de Kim Ji-yoon se desfez. À noite, Kim Ji-yoon ligou para Park Hyun. Park Hyun estava na escola se preparando para uma apresentação de projeto. Kim Ji-yoon o invejou e desejou poder ir à escola também. Park Hyun o encorajou à sua maneira. Quando ele se sentia cansado, ele pensava em Kim Ji-yoon. Ele também esperava ser a única escolha de Kim Ji-yoon quando ela estivesse cansada. Kim Ji-yoon sorriu suavemente, querendo compartilhar a bela lua com Park Hyun. Mas Park Hyun já havia sido arrastado por Kang Mi-ju. No dia seguinte, Park Hyun e seu amigo Lee Min-hyuk planejaram visitar a casa de Kim Ji-yoon. A melhor amiga de Kim Ji-yoon o lembrou de esconder todos os itens femininos antes que os dois caras chegassem. Kim Ji-yoon rapidamente guardou tudo. Roupas de menina, suas fotos fofas com Park Hyun e mais. Ele deliberadamente colocou itens masculinos pela casa, revistas, etc. Ele até deixou um par de cuecas masculinas no sofá. Mais tarde, Park Hyun e Lee Min-hyuk chegaram. Vendo Lee Min-hyuk abraçar Kim Ji-yoon, Park Hyun o empurrou com uma expressão de ciúmes. Ele cuidadosamente removeu um pequeno grampo de cabelo da cabeça de Kim Ji-yoon. Notando que a foto deles ainda estava na geladeira, ele rapidamente a pegou e a escondeu. Quando ele viu as capas de revista todas com homens musculosos, Park Hyun não pôde deixar de sentir ciúmes novamente. Mas Kim Ji-yoon permaneceu o mesmo. Ele amarrou um pequeno avental e preparou silenciosamente a comida para os convidados. A cena lembrou Park Hyun da antiga Kim Ji-yoon. Naquela época, Kim Ji-yoon sempre arrumava o quarto antes que os convidados chegassem. Ele fingia saber cozinhar também, seu avental ainda tinha uma etiqueta não removida. Apesar de se transformar em um homem, a personalidade de Kim Ji-yoon permaneceu inalterada. Durante a refeição, Lee Min-hyuk, que adorava fazer piadas, continuou elogiando Kim Ji-yoon como seu tipo ideal. Park Hyun rapidamente interveio, dizendo a Lee Min-hyuk para tomar cuidado com suas palavras. Kim Ji-yoon ainda era a pessoa tímida e distraída que ele sempre foi, revelando inconscientemente a bondade e afeto de Park Hyun. Assim que Lee Min-hyuk estava prestes a expor o relacionamento, a melhor amiga de Kim Ji-yoon chegou para salvar a situação. Para evitar suspeitas, Kim Ji-yoon pulou e abraçou a amiga com força, sem perceber o quão nervosa ela já estava. Mesmo com sua amiga lá, Kim Ji-yoon não podia evitar ser desastrado. Ao apresentar os dois caras à sua amiga, Kim Ji-yoon acidentalmente soltou que Park Hyun era seu namorado. A amiga rapidamente esclareceu, dizendo que Kim Ji-yoon queria dizer amigo masculino. Mas logo, a amiga ficou bêbada e mencionou como Kim Ji-yoon e Park Hyun haviam se conhecido em uma festa. Felizmente, Lee Min-hyuk estava muito ocupado fazendo palhaçadas para se importar. Ele propositadamente se aninhou nos braços de Kim Ji-yoon, fazendo Park Hyun secretamente sentir ciúmes.
Na confusão, uma garrafa de ketchup tombou, espirrando em Kim Ji-un. Ele foi para dentro para se trocar, mas seus amigos viram seu peito musculoso e ficaram vermelhos. Kim Ji-un, alheio, correu para cobrir os ouvidos dela e a ameaçou de morte se ela mencionasse a festa novamente. Park Hyun-ji entrou bem naquele momento, percebendo que ele estava sem camisa. Kim Ji-un se escondeu atrás de uma cortina, mas Park Hyun-ji notou a expressão de sua amiga. Ele percebeu que ela havia desenvolvido sentimentos românticos por Kim Ji-un. Quando eles voltaram para cima para comer, a atmosfera estava estranha. Lee Min-hyuk, sempre aquele que quebra a tensão, atendeu a uma ligação de mais uma namorada. Uma vez que o grupo confirmou que ele era um notório mulherengo, a amiga de Kim Ji-un o avisou para ter cuidado. "E se Park Hyun-ji for tão infiel quanto Lee Min-hyuk?", ela disse. Após a refeição, Park Hyun-ji tentou chamar um táxi para sua amiga, mas Kim Ji-un desinteressadamente não pegou a dica, insistindo que sua amiga poderia passar a noite. Com Kim Ji-un e sua amiga sozinhos, Park Hyun-ji não pôde deixar de imaginar cenários. Sua amiga seduzindo Kim Ji-un se rendendo. Ele quase enlouqueceu. Em um momento, ele estava convencido de que não existia amizade pura entre homens e mulheres. No seguinte, ele pensou que estava exagerando. Afinal, Kim Ji-un não era realmente um homem. E Kim Ji-un não tinha tais pensamentos, mas sua amiga sim. No quarto, Kim Ji-un, imperturbado por seu corpo masculino, subiu na cama como de costume, tratando sua amiga como uma irmã. Ele a repreendeu por beber demais. À medida que o cara bonito se aproximava, sua amiga corou incontrolavelmente, incapaz de vê-lo como algo além de um homem. No dia seguinte, ajudando Kim Ji-un a lavar a louça, sua amiga ficou encharcada pela torneira. Kim Ji-un amarrou um avental nela, alheio ao seu rubor. Sua irmã notou tudo. "Você está na zona de perigo", ela avisou. Percebendo que ela tinha sentimentos românticos por seu melhor amigo, a amiga gritou em descrença e saiu correndo. Kim Ji-un, enquanto isso, ainda estava fixado em Park Hyun-ji. No dia seguinte, ele levou um bento caseiro para a escola. A apresentação do projeto de Park Hyun-ji estava em um intervalo. Kim Ji-un estava animado até que ele viu Park Hyun-ji com Kang Mi-ju. Ele instintivamente escondeu o bento atrás das costas, mas Park Hyun-ji o pegou e o comeu avidamente, na frente dele. Apenas a comida de Kim Ji-un tinha gosto de paraíso para ele. No entanto, quando Kang Mi-ju explicou o projeto com confiança aos convidados, Kim Ji-un se sentiu como um intruso na vida de Park Hyun-ji. Naquela noite, Park Hyun-ji desmaiou em um jantar de celebração com colegas e professores. Ele teve indigestão. Kang Mi-ju o levou ao hospital. Kim Ji-un e os pais de Park Hyun-ji chegaram. Uma enfermeira assumiu que Kang Mi-ju era a namorada de Park Hyun-ji. Em vez de corrigi-la, Kang Mi-ju aceitou a situação. Os pais de Park Hyun-ji a elogiaram, chamando-a de inteligente e bonita. Vendo Kang Mi-ju agir como uma namorada devotada, Kim Ji-un explodiu. "Park Hyun-ji já tem uma namorada", ele insistiu. Kang Mi-ju sorriu. Se a namorada dele nem mesmo contou aos pais, provavelmente não é sério, ela provocou. Kim Ji-un soltou. "Eu sou a namorada dele de verdade." Ao ouvir essas palavras, Kim Ji-un imediatamente sentiu que algo estava errado. Ela rapidamente explicou aos pais de Park Hyun-ji. No entanto, no quarto do hospital, observando Kang Mi-ju e os pais do garoto mostrarem preocupação com Park Hyun-ji, Kim Ji-un se sentiu perdido e deslocado. Para agradecer a Kang Mi-ju por levá-lo ao hospital, no dia seguinte, Park Hyun-ji a convidou para tomar café. Mas Kang Mi-ju não estava satisfeita e exigiu que Park Hyun-ji a levasse para comer hot pot. "Obrigada!" Park Hyun-ji não teve escolha a não ser concordar. Kang Mi-ju então perguntou sobre Kim Ji-un. Curiosa sobre o relacionamento deles, Park Hyun-ji não se atreveu a dizer a verdade, apenas dizendo que Kim Ji-un era um amigo gentil. Ao saber que Kim Ji-un havia afirmado que eles eram amantes no hospital, Park Hyun-ji ficou atordoado, cuspindo café em Kang Mi-ju. Por perto, Kim Ji-un estava sorrindo. Kang Mi-ju aproveitou o momento, apontando para a mancha de café em suas roupas e pediu docemente para Park Hyun-ji limpá-la. Vendo isso, Kim Ji-un ficou furioso, encarando Kang Mi-ju intensamente. Kang Mi-ju respondeu bruscamente, mas Kim Ji-un se manteve firme. Assim que os dois estavam prestes a discutir, Park Hyun-ji apressadamente puxou Kim Ji-un, planejando ir para o hot pot.
Mas Kang Mi-ju se agarrou ao braço de Park Yeon-ji, insistindo em se juntar. No restaurante, Kim Ji-woon e Kang Mi-ju competiram ferozmente pela atenção de Park Yeon-ji. Eles desesperadamente tentaram sentar ao lado dele, até mesmo brigando sobre quem colocaria o óleo de pimenta em suas tigelas. Observando a reação miserável de Kim Ji-woon à pimenta, Park Yeon-ji sentiu uma pontada de nostalgia, como se ainda estivesse vendo sua namorada bonita e adorável. Notando o garoto à sua frente, Park Yeon-ji rapidamente desviou o olhar. Mas Kim Ji-woon ainda era o mesmo, limpando suavemente as migalhas de comida dos lábios de Park Yeon-ji, deixando-o constrangido. O mundo de Kim Ji-woon havia sofrido mudanças significativas. Antes, ela ainda ajudaria sua melhor amiga a arrumar suas roupas íntimas até que a amiga as pegasse. Olhando para sua reflexão masculina no espelho, Kim Ji-woon percebeu que seu comportamento era inadequado. Sua irmã notou que Kim Ji-woon estava preocupado com seu futuro, desesperadamente procurando emprego sem sucesso. Depois de pensar nas palavras de sua irmã e olhar para a foto de Kim Ji-woon em sua carteira, Park Yeon-ji decidiu ajudar, contratando Kim Ji-woon como seu tutor. Naquela noite, ao se candidatar para o trabalho de tutoria, Park Yeon-ji preparou Kim Ji-woon minuciosamente com antecedência. Como o pai de Park Yeon-ji tinha anos de experiência militar, Park Yeon-ji adaptou uma história de fundo para Kim Ji-woon especificamente para isso. Eles afirmaram que Park Yeon-ji havia completado o serviço militar com honras em Yongpyong. Depois de memorizar os detalhes, Kim Ji-woon seguiu Park Yeon-ji para a casa de seu namorado. No entanto, devido ao nervosismo, quando perguntado sobre o local do serviço, Kim Ji-woon erroneamente disse Pyongyang em vez de Yongpyong. Ela fez Park Yeon-ji rir a noite toda. Enquanto Park Yeon-ji a provocava, Kim Ji-woon recebeu uma ligação de sua melhor amiga. A amiga estava chorando no telefone. Kim Ji-woon rapidamente levou Park Yeon-ji até ela. A amiga estava ficando bêbada em um restaurante, contando a Kim Ji-woon e Park Yeon-ji sobre seu calvário. Mais cedo naquele dia, outra romancista online a havia arranjado um encontro às cegas. Quando ela conheceu o homem, ela ficou atordoada. Ele era um homem de meia idade, oleoso, até usando uma peruca. A amiga ficou com o coração partido. Esta não era a primeira vez que ela era apresentada a uma combinação tão terrível. Embora ela nunca tivesse namorado, ela não merecia ser tratada assim. Assim que Kim Ji-woon tentou confortá-la, a mulher que arranjou o encontro às cegas enviou uma mensagem. Ela fingiu preocupação, perguntando sobre o encontro enquanto zombava da exigência da amiga. Ela também convidou a amiga para sua festa de aniversário, dizendo que o mesmo homem estaria presente. Vendo as mensagens condescendentes, Kim Ji-woon ficou furioso. Naquela noite, ela carregou a amiga bêbada para casa e, como antes, tirou os sapatos dela. Ela queria ajudar a remover suas roupas, mas hesitou, lembrando-se de sua identidade masculina. Park Yeon-ji também estava preocupado. No caminho para casa, a melhor amiga bêbada inesperadamente havia expressado um desejo de namorar Kim Ji-woon. Kim Ji-woon rejeitou os sentimentos, ainda esperando se tornar uma garota novamente e retomar o namoro com Park Yeon-ji. Naquela noite, lembrando da conversa de Kim Ji-woon com a melhor amiga, Park Yeon-ji se sentiu inquieto. Na manhã seguinte, a melhor amiga acordou sóbria e se lembrou de suas divagações de bêbada. Ela se sentiu um pouco estranha, mas Kim Ji-woon já havia cozinhado arroz frito com kimchi para o café da manhã. Enquanto comiam, eles conversaram sobre seus velhos sonhos. Como sua melhor amiga, Kim Ji-woon já havia sido uma garota literária aspirando a ser uma escritora. Ela havia falhado em uma competição. Enquanto a melhor amiga, que não esperava muito, se destacou e seguiu a escrita, agora a melhor amiga contou a Kim Ji-woon que um fã frequentemente deixava comentários sobre seus romances online. Ela até ajustava suas histórias com base nas sugestões do fã. Na verdade, a melhor amiga sabia que o fã era ninguém menos que Kim Ji-woon, que sempre a havia apoiado. Ela acreditava que Kim Ji-woon ainda tinha talento para a escrita. Naquela noite, Kim Ji-woon encontrou um álbum de recortes em sua bolsa. Ele continha todos os comentários e críticas que ela havia escrito para as histórias da melhor amiga ao longo dos anos. A melhor amiga havia meticulosamente cortado e colado cada um, tanto como um agradecimento quanto para encorajá-la a continuar perseguindo seus sonhos. Com a aprovação de Park Yeon-ji, Kim Ji-woon decidiu comparecer à festa de aniversário, prometendo buscar vingança para sua melhor amiga.
Na festa, a suposta amiga elogiou publicamente a melhor amiga como uma deusa, enquanto a zombava sutilmente. A melhor amiga se sentiu desconfortável. Então, o homem oleoso do encontro às cegas apareceu. A amiga instou a melhor amiga a se casar logo, enquanto o homem tentava ansiosamente arrastá-la para comer hot pot. Ela se recusou, mas ele persistiu. De repente, Kim Jun apareceu, puxou a melhor amiga para longe e a apresentou como sua namorada. O homem do encontro às cegas resmungou e foi embora. Durante o jantar, Kim Ji-un continuou defendendo sua melhor amiga, exibindo um afeto de namorado, enquanto sutilmente rebatia a outra garota. Finalmente, ela saiu com sua melhor amiga sob olhares de admiração. Mas a melhor amiga não ficou satisfeita. Ela repreendeu Kim Ji-un por agir impulsivamente sem pensar. Ela se preocupou. E se eu realmente me apaixonar pela sua atuação? Enquanto isso, Park Yeon estava folheando fotos antigas de Kim Ji-un, sentindo falta de sua adorável namorada. Justo então, Kim Ji-un se aproximou, parecendo de repente recuperar seu charme feminino. Ela sorriu calorosamente para Park Yeon. No entanto, quando Park Yeon olhou mais de perto, ele percebeu que não era Kim Ji-un, era Kang Mi-ju, vestida de forma semelhante. Ela deliberadamente a imitou. Mas Park Yeon permaneceu perdido em sua ilusão, olhando para Kang Mi-ju com admiração, chamando-a de linda. Kim Ji-un, escondido no canto, viu tudo. Quando ela notou o olhar de Park Yeon em Kang Mi-ju, a tristeza encheu seus olhos. Ela tentou se acalmar com meditação. No dia seguinte, ela deu aulas para a irmãzinha de Park Yeon, uma garota travessa que percebeu o relacionamento de seu irmão, confundindo-o como se ele gostasse de um garoto. Naquela noite, Kim Ji-un levou Taeok-bok para visitar sua melhor amiga. Mas a melhor amiga ficou em silêncio, então Kim Ji-un beliscou sua bochecha fofa em vez disso. A melhor amiga rapidamente a parou e entregou a Kim Ji-un um acordo de 3 pontos. O papel listava regras para as interações futuras deles. Por exemplo, enquanto Kim Ji-un ainda fosse um garoto, ela tinha que controlar os desejos físicos em relação à sua melhor amiga. Ela não podia agir como um herói de romance, criando cenários românticos. Enquanto elaborava o acordo, a melhor amiga se desculpou pela briga da noite anterior. Ela estava fazendo todo o esforço para suprimir seus sentimentos por Kim Ji-un. Em contraste, Kang Mi-ju estava radiante. Depois de ser elogiada por Park Yeon, ela felizmente o visitou no dia seguinte. Park Yeon reiterou que já tinha uma namorada. Inabalável, Kang Mi-ju mostrou a Park Yeon uma postagem recente no fórum da escola. A postagem apresentava a selfie bonita de Kim Ji-un em um bar com garotas se derretendo nos comentários. Em poucas horas, Kim Ji-un liderou o ranking dos caras mais gatos de boate. Park Yeon ficou ansioso, com medo de que Kim Ji-un fosse roubado por admiradores. Por preocupação, ele visitou Kim Ji-un para ver como ela se sentia sobre a atenção. Mas Kim Ji-un permaneceu inabalável, acreditando que a moda iria passar em breve. Ela também perguntou sobre a noite anterior, mas Park Yeon se recusou a discutir Kang Mi-ju. Kim Ji-un ficou chateada, mas guardou para si, ainda tentando clarear sua mente através da meditação. No dia seguinte, sua irmã lhe mostrou um novo vídeo sobre ela online. No vídeo, um blogueiro apresentava Kim Ji-un seriamente. As pessoas especulavam loucamente sobre sua identidade. Alguns diziam que ele era o filho mais novo de uma família rica. Outros alegavam que ele era um trainee de ídolo em ascensão. À medida que os rumores se tornavam mais selvagens, Kim Ji-un se tornou uma sensação na internet. Toda vez que ela aparecia em público, estranhos tiravam fotos. Um blogueiro até desenterrou seu número de telefone e ligou para ela. Frustrada, Kim Ji-un não teve escolha a não ser ficar temporariamente na casa de sua melhor amiga. Para ajudá-la a lidar com o problema, a melhor amiga elaborou um plano. Ela decidiu apresentar Kim Ji-un como seu namorado para esmagar as fantasias dos fãs. Para isso, eles precisavam tirar fotos de casal. Park Yeon era quem estava tirando as fotos, mesmo sabendo que era apenas uma atuação. Ver Kim Ji-un e sua melhor amiga tão próximos ainda doía em Park Yeon. Logo, a melhor amiga postou as fotos de casal em suas redes sociais. Como ela era uma romancista online bem conhecida, as fotos se espalharam como fogo entre os fãs. A irmã de Park Yeon as viu e entendeu errado, pensando que Kim Ji-un estava traindo seu irmão.
Kim Ji-un rapidamente explicou que as fotos tinham outro propósito: esconder seu relacionamento com Park Hyun de estranhos. Ouvindo isso, a raiva da irmã se transformou em alívio. No dia seguinte, a melhor amiga realizou uma sessão de autógrafos e a irmã estava lá como uma fã ávida. Mais tarde, Kim Ji-un e Park Hyun chegaram para encontrar a irmã posando para fotos na frente do celular de Lee Min-hyuk. Park Hyun correu. Lee Min-hyuk era um playboy notório. Depois de finalmente fazer a irmã ir embora, a garota que havia arranjado o encontro às cegas da melhor amiga apareceu. Ela queria humilhar a melhor amiga publicamente, duvidando de seu relacionamento com Kim Ji-un. Ela arrastou Kim Ji-un na frente de todos, apresentando-os como amantes falsos. Sob os olhos de todos os fãs na sessão de autógrafos, a melhor amiga teve que fingir ser afetuosa com Kim Ji-un. Eles desajeitadamente se chamaram de amor, mas a garota não havia terminado e incitou a multidão, exigindo que eles se beijassem. Kim Ji-un congelou sem saber o que fazer. A melhor amiga, sem outra escolha, tomou a iniciativa, segurou o rosto de Kim Ji-un com as mãos e a beijou, seu primeiro beijo de todos os tempos. Testemunhar sua namorada beijar outra garota deixou Park Hyun atordoado. Após a sessão de autógrafos, a melhor amiga bebeu sozinha, se perguntando se deveria aproveitar o momento e reivindicar Kim Ji-un. Lee Min-hyuk também estava no bar, testemunhando as divagações de bêbada da melhor amiga e achando-a inesperadamente charmosa. Saindo do bar, a melhor amiga chorou e riu. O beijo que ela deu em Kim Ji-un naquela noite foi o primeiro dela. Se ela tivesse beijado mais vezes antes, não teria importado tanto agora. Sem aviso, Lee Min-hyuk a beijou. Mas antes que ele pudesse terminar, a melhor amiga o empurrou. Ela havia visto Park Hyun entrando em um motel. Como Kim Ji-un já estava em casa, Lee Min-hyuk suspeitou que a mulher lá dentro com Park Hyun fosse Kang Mi-ju, que o estava perseguindo implacavelmente. A melhor amiga imediatamente alertou Kim Ji-un. Com a notícia de que Park Hyun e Kang Mi-ju foram para o motel juntos, Kim Ji-un entrou em pânico e correu para lá para pegá-los. Os três espionaram do lado de fora do quarto do motel. A melhor amiga foi a primeira a perder a paciência, confrontando Park Hyun e até gravando a contagem regressiva até ele entrar. Diante das acusações de Kim Ji-un e sua amiga, Park Hyun explicou que ele estava no motel com seu pai. Kim Ji-un não acreditou nele e exigiu provas. Park Hyun os levou para o quarto, apenas para uma estranha jovem mulher atender a porta. A melhor amiga assumiu que era Kang Mi-ju, mas o namorado da mulher logo apareceu. Park Hyun percebeu que ele estava no quarto errado. Depois de explicar, ele bateu na porta ao lado e desta vez seu pai atendeu. Acontece que naquela noite, o pai de Park Hyun havia sido expulso por sua esposa depois de perder dinheiro em ações e foi forçado a ficar no motel. Esclarecendo o mal-entendido, Kim Ji-un pediu desculpas a Park Hyun, acidentalmente mencionando o que ela havia visto entre ele e Kang Mi-ju. Aos olhos dela naquele dia, Park Hyun e Kang Mi-ju se olharam com profundo afeto. Park Hyun insistiu novamente que Kang Mi-ju era apenas Kang Mi-ju, nada havia acontecido e nada aconteceria. Com Kim Ji-un acalmado, Park Hyun admitiu que ver ela beijar a melhor amiga também o havia incomodado. Para tranquilizarem um ao outro, ambos prometeram evitar quaisquer mal-entendidos futuros. Naquela noite, para reconquistar sua esposa, o pai de Park Hyun se vestiu de forma ridícula e fez uma dança boba na frente dela. Park Hyun pensou que não funcionaria, mas para sua surpresa, o charme fez o truque. Sua mãe o perdoou instantaneamente. No dia seguinte, Park Hyun imitou seu pai. Ele amarrou um laço rosa gigante e carregou um balão de pelúcia, aparecendo na casa de Kim Ji-un para fazer uma dança boba como a de seu pai. Enquanto Kim Ji-un ria, Kang Mi-ju de repente chegou. Antes que Park Hyun e Kim Ji-un pudessem reagir, Kang Mi-ju anunciou que ela havia se mudado para o apartamento acima do de Kim Ji-un